Dia, faça uma excepcional terça-feira, que Deus abençoe seu dia, que Deus seja bem-vindo no seu lar, nas áreas da sua vida, nos seus sentimentos, seja muito bem-vindo, você é muito especial aqui. Então a todos que estão aqui presentes, fica o meu bom dia, que Deus abençoe sua vida. Vamos juntos iniciar mais um dia e iniciar um dia de maneira poderosa, de maneira digna, meditando naquilo que é o alimento para a nossa alma. Nossa estrutura pessoal tem fome. Nosso corpo tem fome de alimento. A nossa mente tem fome de conhecimento. Nosso coração tem fome de sentimento, mas é a nossa alma que tem fome, que tem sede da presença de Deus. Então a todos vocês que estão aqui, sejam todos muito bem-vindos, um bom dia a todos. Essa live ela vai ser um pouquinho mais longa do dia de hoje. Exatamente por isso estamos começando um pouquinho mais tarde. A todos vocês que estão aqui, fica o meu muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Bom dia, Mel. Escreve aí nos comentários o seu bom dia, Flávio. E de onde você fala? Eu sou o Marcos Bulhões, mas provavelmente isso você já sabe. E se não sabe, muito prazer, deixe me apresentar. Seja bem-vindo. Essas lives que nós fazemos aqui pela manhã, para você que é novo, chama-se Live Cafeína, porque é exatamente a cafeína que a gente precisa para iniciar o nosso dia. Os primeiros momentos do nosso dia, eles vão determinar o teu estado de espírito ao longo do dia. Então, você vai perceber que aqueles dias que você acorda estressado, que você pega o seu celular para ver alguma coisa, que você já acorda brigando com alguém, esses dias eles tendem a ser mais complicados, porque o teu estado de ânimo é um estado de ânimo de estresse, é um estado de ânimo de tensão, preocupação. Então eu entendi ao longo do tempo que a melhor maneira de iniciar o dia é de joelho. A melhor maneira de iniciar o dia é buscando a Deus. Não há, sem dúvida alguma, em nenhum outro lugar, alguém que nos proponha algo tão poderoso quanto a nossa fé. E aqui eu digo, independente da religião que você tem, o nosso intuito aqui é buscar a Deus, é buscar a força, o poder que Ele nos oferece. E nós fazemos isso através da palavra e através da oração. A oração nos conecta com o Pai e a palavra nos revela a vontade dEle. Então a todos vocês que estão aqui, sejam muito bem-vindos. É sempre um prazer recebê-lo aqui e trazer uma palavra de poder, uma palavra de transformação. No dia de hoje, se você é novo aqui, pegue papel e caneta. Se você não é, pegue alguma coisa aí para você poder anotar ou tire os prints da live. Na próxima você traz papel e caneta. E eu quero ler com você o Evangelho de Lucas, uma palavra que é muito poderosa, uma palavra que é muito famosa, que está aqui no capítulo 10 e no versículo 25, que conta a história do bom samaritano. Essa história ela é muito poderosa porque ela revela a identidade do homem e ela revela também o caráter de Deus. Aí o Wagner de Santos Dumont, Minas Gerais, seja bem-vindo, Wagner, tamo junto. A Fernanda Bulhões foi a pessoa que me fez querer fazer o devocional e comprar minha Bíblia Rascunho. Que bom, fico muito feliz de poder colaborar de alguma forma. Má, tamo junto, Má. Seja bem-vinda, amiga. A Luana Cristina, seja bem-vinda, Lu. Lucas capítulo 10, versículo 25. É uma palavra que muitos de vocês já ouviram. Talvez alguns não tiveram a oportunidade de ler, de estudar, meditar. E se você não teve, você terá nesse momento. Então vem comigo, vamos juntos. E a palavra diz assim, ó, Lucas 10 e 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? E como a interpretas? A isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma
e com todas as suas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente. Faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus. Essa pergunta é muito boa. Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, aqui eu paro e a gente vai continuar. Nessa altura do campeonato do ministério de Jesus, ele era um mestre da lei. E se você já teve a oportunidade de assistir àquela série maravilhosa que é o The Chosen, você vai perceber que os mestres da lei eram muito parecidos com os políticos que nós temos hoje em dia. Eles detinham o poder. E detendo o poder, não digo espiritual, eu digo constitucional. Eles se sentiam, ao mesmo tempo que ameaçados, eles também se sentiam amedrontados. Porque Jesus, ele não foi apenas um mártir. Jesus não foi apenas um grande líder. Jesus não foi apenas um profeta, um homem que atingiu o estado de nirvana. Jesus é Deus. E como Deus, a estratégia de Cristo para vir à Terra não foi apenas uma estratégia de eu vou lá, eu vou sofrer, eu vou pregar e depois eu vou voltar. Não. A estratégia de Jesus para vir à Terra foi comover e conquistar o coração humano. Ao longo do tempo, se você pega uma brasa acesa e afasta aquela brasa das outras brasas, aquela brasa ela vai se apagar. É um efeito natural, o nome disso é física. Se você pega um alimento e deixa ele exposto fora de um lugar de preservação, aquele alimento ele estraga. É exatamente assim que o coração do homem funciona na ausência de Deus. Eu não sei se você é novo aqui, não sei se você já experimentou a fé, mas você vai perceber que todos os momentos em que você se afasta de Deus, você fica mais triste. É ou não é verdade? Você vai perceber que todos os momentos que você vai contra aquilo que Deus ele quer, ele estabelece e ele escolhe para você, a tua vida ela entra em conflito. Eu não sei se você já passou por isso, eu já o passei. E no início, essa distância ela parece ser positiva. Porque agora você está no hype, você está fazendo o que você quer, você está desfrutando de prazeres. E no começo parece que vai dar tudo certo. Só que conforme o tempo vai passando, a sua luz ela vai se apagando. Seu brilho vai diminuindo. E o seu coração ele vai entrando em desespero. Foi exatamente assim que a humanidade se comportou ao longo dos anos em relação à distância entre o homem e Deus. Através do Antigo Testamento, você verá Deus levantar reis, profetas, profetisas, homens e mulheres, juízes, que buscavam trazer de volta o homem para Deus. Se nós fôssemos desenhar um relacionamento, seria como se um noivo fosse levantando ali pessoas, amigos, súditos, serviçais, para tentar resgatar a sua noiva. A grande questão é que essa noiva, e quando nós falamos noiva, essa é uma figura de linguagem que a Bíblia utiliza em relação ao povo escolhido de Deus, era sem resultado. Então, conforme o tempo passava, o homem ele estava mais distante de Deus. A grande questão é que quando o homem ele se afasta de Deus, ele revela o seu lado mais sombrio. E o seu lado mais sombrio é caracterizado pela manifestação da sua natureza humana. Aquilo que a Bíblia vai chamar de obras da carne. Com essas obras da carne, o homem se torna mais violento. O homem, ele perde o amor, ele perde o temor, ele comete crimes, ele perde a fé na humanidade. Então, foi exatamente dentro desse contexto em que Jesus, ele vem à Terra. Porque os homens não conseguiram mover e vocacionar o coração dos homens para Deus. E aí Deus
vem à terra como homem para demonstrar: se vocês não vêm até mim, eu irei até vocês. No livro do profeta Isaías, ele escreve: então quem há de ir por nós? Como ouvirão se não há quem pregue? E como serão atingidos se não há quem vá? E Jesus, ele veio. Então Jesus, ele não veio apenas para ser um líder religioso. Jesus, ele não veio apenas para ser mais um profeta. Jesus, ele veio movido por um sentimento nobre e divino, que é o amor. Quando João, ele escreve que Deus amou o mundo de tal maneira, ele não está falando que Jesus, ele fez um coraçãozinho quando ele veio à terra. Ele está dizendo que foi exatamente o fato de Jesus amar a mim e a você que vocacionou, motivou ele a trazer para nós aquilo que de fato nós perdemos, que foi o contato, o relacionamento entre Deus e o homem. A essa altura, os mestres da lei, eles já olhavam para Jesus de uma outra forma, não apenas como um líder, mas como uma ameaça. Muito parecido como o meu e o seu adversário nos vê. Bom dia, meu querido André, seja bem-vindo. Então o diabo, quando ele olha para mim e para você, ele não está olhando para nós como pessoas comuns, inclusive como meros derrotados, que às vezes é a visão que você tem. Ele nos olha como uma ameaça, porque ele sabe que no dia que você ser disciplinado, no dia que você buscar a Deus, no dia que você ativar o teu propósito e a tua identidade, a tua vida mudará. E juntamente com a tua vida, aquelas pessoas que te conhecem serão impactadas também. Então, dentro do reino espiritual, essa movimentação é muito perigosa. E aí ele vai usar artimanhas, ele vai usar modelos, ele vai usar métodos para tentar paralisar você. Então, a princípio, o adversário ele vai utilizar as perseguições. E aí ele percebe que essas perseguições não dão certo. E aí ele vai usar as tentações. E caso você vença as tentações, ele vai usar as distrações, que são meios subliminares de conseguir barrar você, desviá-lo do propósito. A essa altura, os mestres da lei então indagavam a Jesus aquilo que para nós é tão importante, que é a vida eterna. E eu não sei se você já parou para pensar sobre a vida eterna. Alguém aqui já parou para pensar nisso? Porque hoje em dia as pessoas elas vivem como se não fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Você concorda? Vida eterna. A vida é um sopro, mas a eternidade ela é para sempre. E portanto a vida eterna ela não se consiste apenas naquilo que nós acumulamos e vencemos aqui. Mas a vida eterna está naquilo que nós acessamos após aqui. Isto é, uma eternidade, seja com Deus, seja sem Ele. E aqui, na minha concepção, está exatamente a condenação. Eu acredito que o problema do inferno, ou da condenação, ele não está na gravidade do sofrimento. Então aqueles que serão perdidos vão sofrer durante toda a eternidade, serão perturbados, serão lançados no lago de fogo. Eu acredito que o maior problema da condenação é a ausência de Deus, porque aqueles que serão condenados não irão acessar a Cristo. Então aqueles que matam, aqueles que roubam, aqueles que desviam verbas que deveriam ser destinadas a pessoas carentes, esses serão destruídos. Por quê? Porque eles não terão a eternidade com Deus. Então eu acredito que essa é a maior sentença. Não há maior punição do que perder aquele cuja vida nos faz viver. E a maior bênção da vida eterna, naturalmente, será estar lado a lado com Cristo, lado a lado com o Pai, lado a lado com o Espírito Santo. Dentro desse contexto, as pessoas se esqueceram um pouco disso e vivem dentro dessa ideia talvez um pouco egoísta e arrogante daquilo que é a vida. O mestre da lei chegou para Jesus e fez essa pergunta: como é que eu vou herdar a vida eterna? Jesus olha para ele e responde: qual que é o mandamento? Amar Deus de todo o coração, de todo o entendimento, com todas as minhas forças e amar o próximo como a mim mesmo. Tá certo, você vai fazer isso, vai viver. E aí vem a pergunta: mas quem é o meu próximo? E aqui
Jesus ele vai contar uma das melhores parábolas, uma das melhores histórias que nós temos desde a literatura, desde os gregos, desde os poetas, que é a história do bom samaritano. E aqui nós vamos aprender poderosamente qual é o nosso contato com Deus, como a gente se relaciona com o outro, como é que a gente consegue posicionar as pessoas que estão ao nosso redor, para que emocionalmente blindados nós possamos desfrutar de uma vida plena, enfrentar e vencer desafios e também cuidar das nossas dores. Essa é a palavra que eu quero dividir com você nesse nosso devocional, nessa manhã. Jesus ele vai contar. Lucas capítulo 10, e agora a gente vai ler o seguinte, capítulo de número 10 e o versículo 28. Nós lemos o 25, agora vamos ler o 28. Versículo 28 diz o seguinte, ó, então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? E Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair na mão de bandidos, os quais, depois de tudo, lhe roubaram e lhe causaram muitos ferimentos. Lhe roubaram e lhe causaram muitos sofrimentos. Só por aqui você percebe a opulência desse ataque. Porque esse homem, ele não foi apenas roubado, certo? Ele foi roubado e ferido. Eu quero que você me ajude no devocional e que inclusive se ajude também. Você vai escrever aqui nos comentários, roubado e ferido. Isso, roubado e ferido. Retiraram-se, então, deixando-o semi-morto, ou agonizando, ou em coma, ou quase morto. E aqui é exatamente a forma que você se encontra quando você é atacado pelas adversidades da vida. Há uma live que nós fizemos no ano passado, não me falha a memória, e essa live ela teve o tema Ladrões de Alegria. Alguém lembra dessa live, Ladrões de Alegria? Alguém lembra? Se você está aqui e você lembra, comenta, coloca aqui no comentário. Essa foi uma das melhores lives cafeínas que nós já fizemos. Se você não assistiu essa live, é a minha indicação para você no dia de hoje. Ela está disponível lá na plataforma. E o que são os ladrões de alegria? Os ladrões de alegria são tudo aquilo que rouba de mim e de você a nossa alegria de vida. Então lá nós colocamos a ansiedade, nós colocamos a preocupação, nós colocamos aquilo que são os ladrões de alegria. Dentro desse contexto, esses ladrões, eles não apenas roubam, mas eles também ferem. Eles não apenas tiram algo de você, mas eles também tentam destruí-lo. Então, quando Jesus está falando que roubaram, ele causaram muitos sofrimentos, ele está descrevendo, não apenas de maneira literal, mas também de maneira simbólica, o que acontece na sua vida quando esses ladrões te encontram. E aqui você vai perceber que esses ladrões de alegria, às vezes, são outras pessoas, no caso aqui eram bandidos. Então, através das relações que você estabelece, você pode se conectar com ladrões de alegria que vão fazer o quê? Vão roubar a tua luz, vão roubar o seu brilho, vão roubar a sua paz e, não satisfeitos, vão te deixar feridos. Vão agredi-lo fisicamente, vão agredi-lo psicologicamente, vão te destratar, vão te ferir, vão te cortar. E o problema é que o que acontece e quem você fica depois dessas experiências? Quando eu olho para o estado emocional das pessoas do século XXI, eu vejo pessoas descritas como nesse texto, semi-mortas, em coma, agonizando, porque foram roubadas, porque foram maltratadas,
porque andaram em um lugar que não deveriam, e devido a isso foram atingidas por males que até hoje permanecem. A minha pergunta para você é: você está bem ou você está semi-morto? Você está vivo ou você está em coma? Nesse momento, você consegue reagir àquilo que acontece a você? Você consegue trocar, você consegue se levantar, você consegue rebater, você consegue dobrar teu joelho, você consegue acordar cedo, mesmo sem vontade, mesmo sem motivação, mesmo sem ver o resultado, você consegue partir para cima da batalha? Ou você já se entregou? Ou você deita e não quer que o dia amanheça porque você não quer acordar? Ou você olha para os teus filhos e no fundo do teu coração você se sente mal, você tem vergonha, porque você perdeu o poder de reagir. Você está vivo ou você está quase morto? Essa pergunta ela é extremamente importante. Porque quem está vivo, você olha no olho, você vê o brilho. Quem está vivo, você consegue perceber a gana, o sangue, a vontade, a coragem. Ah, Bulhões, ainda não deu certo, mas eu estou lutando. Eu ainda não consegui, mas eu estou tentando. Eu ainda não cheguei no lugar que eu espero. Eu ainda não conquistei aquilo que eu desejo. Mas eu estou no fronte. Eu estou atirando. Eu estou batalhando. Eu estou lutando. Mas tem gente que está quase morto. Ah, Bulhões, eu não tenho força. E não tenho esperança. Aqui é o problema. Porque aquele que não tem força, mas ele tem esperança, ele vai reagir. Mas é aquele que não tem força e não tem esperança. Você entende? Ó, a Zandra colocou aqui, ó, eu estou viva. A Mai colocou, estive semi-morta até o final de setembro. Deus está me dando força, muito bom. O Davidson colocou, estou no front, mas não é fácil e não será nunca. Você entende? Não será nunca. A Elisa colocou, tô viva e tô lutando. Tâmia, tô ferida, mas Deus vai me dar ajuda. Estive morta, até fiz o ECC, agora viva. Isso. Muito bom. E o que acontece dentro desse caso, Bulhões? Vem comigo. Casualmente, aqui é um tapa na cara. Descia um sacerdote por aquele caminho e vendo, passou de largo. O que isso significa, Bulhões? Significa que ele foi assaltado, o homem, ele foi espancado, estava semi-morto e agonizando. No caminho, do lado dele, passou um sacerdote. E o sacerdote, vendo ele, passou ao longe. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar. E vendo, passou de longe. E o que isso significa, Bulhões? Significa que homens que representavam a religião, quando viram o outro destruído, quando viram o outro caído, olharam e passaram longe. Não pararam para ajudar. Não estenderam a mão. Não cumpriram o princípio da missão. E eu acredito que isso explica muito a mentalidade das pessoas do século XXI. As pessoas veem você destruída e elas falam para você, vai dar tudo certo, e vão embora. As pessoas te veem machucada e elas não atendem os seus telefonemas. As pessoas te veem sem forças, mas elas não chamam você para tomar um simples café e escutar o seu problema. Porque nós vivemos no reino do egoísmo. Todo mundo pensa em todo mundo, menos em quem está do lado. As pessoas, elas estão perdendo a sensibilidade. E além da sensibilidade, estão perdendo a humanidade. Ninguém ajuda ninguém. Ninguém consola ninguém. Ninguém conforta ninguém. Elas estão em uma disputa egoísta para saber quem é mais, quem é melhor, quem ganha mais, quem viajou, quem fez, quem está namorando, quem... E onde ficam os machucados e caídos? Isso traz um impacto muito grande, que é a greve do silêncio. E o que é a greve do silêncio? Você está mal.
você passa por problemas, destruído, só que você não vê a abertura, sabe? Para falar com alguém. Você não vê esperança para se abrir com alguém, porque se você se abrir com aquela pessoa vai pegar aquilo e de repente vai até usar contra você, e aí de repente você não conhece mais o outro. Você está entendendo? Você não conhece mais as outras pessoas. E aí cada um vai se isolando, então hoje você vive dentro de uma sociedade que de maneira cibernética ela é conectada, mas que de maneira emocional ela é desconectada. O Wi-Fi conecta, a mensagem conecta, o WhatsApp conecta, o Instagram conecta e os corações não se conectam. Rede social é território extremista. Se hoje eu gravar qualquer vídeo que eu fizer e falar assim, galera, você gosta de chutar com a perna direita ou você gosta de chutar com a perna esquerda? Daqui a pouco tem um monte de comentário ali. Não, quem é de direita é Deus, Pátria e Família, é mentiroso. Quem é de esquerda não presta, é vagabundo. E as pessoas não se respeitam. E as pessoas não se enxergam. As pessoas quebram relações por conta de política. E eu entendi uma coisa muito tempo atrás, que uma relação, uma amizade, uma família que acaba por política tem tanta corrupção quanto o político que a galera tá brigando. E isso não está acontecendo porque o mundo está polarizado, não, mas é que o mundo está polarizado, bulhões. Não, isso acontece porque as escrituras estão se cumprindo, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Todo o tema hoje é motivo de treta, confusão, e não há abertura para um diálogo saudável. E não há espaço para uma troca honesta. Bem-vindo ao século XXI. Corações feridos por metro quadrado. Dentro desse contexto, aquele homem iria morrer. Porque quem deveria ajudar não vai ajudar. Religiosos, patrões, familiares, olham você destruído e fingem que você não está ali. Aí Jesus ele continua. O improvável. Todavia, certo samaritano, e aqui é interessante, porque o que era o samaritano? Caso você não saiba, samaritano ele era meio que um estrangeiro. Então, Israel, por volta ali do século IV antes de Cristo, foi sitiada, invadida e dividida. Reino Sul e Reino Norte. E através dessa divisão, 10 das tribos foram impactadas através da miscigenação de outras crenças, outras fés, outras etnias. Então houve uma separação, uma treta. Os homens ali de Jerusalém, de Judá, eles não se davam bem com aqueles que eram de Samaria. E a relação entre judeus e samaritanos era péssima. Porque os judeus acreditavam que os samaritanos eram uma espécie de traidor. E aí Jesus ele disse que está vindo exatamente um samaritano, que seguia o seu caminho. E aqui é interessante. O nome disso como é que eu vou explicar isso para você? Vamos lá. Então vamos lá. Quando você vai ler a Bíblia, existem algumas, segundo a teologia, né, algumas ferramentas que você vai utilizar. E a hermenêutica é uma delas. Só que existe uma que eu acho muito interessante e é que eu divido com você, tá? Porque eu quero muito que você cresça, que é a exegese. E a exegese, naturalmente, é o quê? Quando você começa a prestar atenção dentro dos detalhes do texto. Não lendo apenas de uma maneira corrida. Não, porque presta atenção nessa diferença. Descia um sacerdote, o verbo imperativo. Semelhante, descia um levita, certo?
Os dois estavam descendo. O samaritano não estava descendo, ele estava seguindo. Não sei se você entendeu. Por que, Boninhos? Porque geralmente quem não te ajuda acha que está vencendo, mas está descendo. Por que, Boninhos? Porque o mundo ele não gira não, o mundo ele capota. Talvez nesse momento você não tenha recurso, talvez nesse momento você não tenha afeto, talvez nesse momento você não consiga vender, você não consiga pagar suas dívidas, talvez nesse momento você não consiga resolver alguns problemas que anteriormente eram fáceis para você. E aí quem passa do teu lado finge que não te conhece. Mas a grande questão é que essas pessoas estão descendo. Você tá machucado? Tô. Você tá doloroso? Tô. Você tá quase morrendo? Tá. Só que a grande questão é que você tá no mesmo lugar. Essas pessoas estão descendo, essas pessoas estão declinando, essas pessoas estão despencando, só que elas ainda não se deram conta disso. E elas só vão dar conta disso lá na frente. Porque é fácil você rebaixar uma pessoa que tá caída. É fácil tu chutar um cachorro que tá machucado. Mas lá na frente, meu amigo, o mundo gira. Lá na frente, quem estava embaixo vai para cima. Os humilhados serão exaltados, os últimos serão primeiro. Isso não é apenas um princípio do reino de Deus. Isso é uma regra básica da vida. Por isso, se você está vendo alguém machucado e você pode ajudar, ajuda. Por isso que se você está vendo alguém ferido e você pode confortar, conforta. Porque quando o mundo girar, quem estava embaixo vai para cima. O samaritano não estava descendo. Ele estava seguindo o caminho. Quem ajuda nunca desce. Quem ajuda só progride. Você está entendendo? Quantas vezes eu fiz live aqui e eu não vendi nada? Continuei. Quantas vezes eu escrevi, postei, gravei aqui e eu estava devendo dinheiro de cartão de crédito? E eu continuei. Quantas vezes eu abri transmissão, eu gravei vídeo, eu fui fazer podcast e só Deus sabia o que eu estava passando, mas eu precisava continuar. Por que, Boninho? Porque necessariamente não é apenas o que você ganha, mas é como você honra aquilo que você foi feito para fazer. Talvez você pense que não, mas você tem propósito. Ah, mas eu não sou um criador de conteúdo, Bulhões. Eu não sou um especialista. Eu não sou um youtuber. Eu não sou um líder. Eu não sou um palestrante. Não importa. Você impacta e influencia as pessoas que estão ao seu redor. Então seja agradável. Então seja o bom dia que vai mudar o dia daquela pessoa. Então seja o abraço em um mundo em que as pessoas se afastam. Ser o diferente, naturalmente, é ser quem Deus ele te chamou. O seu ministério é esse. Impactar e levar essa salvação aos outros. Quando você vê uma pessoa vindo para você com o olho marejado, não finge que não está vendo, não. Pergunta se está tudo bem, libera uma palavra. Pois Jesus te ama. Ele tem um plano na tua vida. Ele vai te dar força. Ah, Bruno, mas não, amigo. Eu não sou perfeito e nunca será. Mas você tem acesso a algo que pode mudar a vida dele. O samaritano estava seguindo o caminho. Siga, prossiga. Vai ter dificuldade? Vai. É cansaço? Naturalmente. Mas precisamos seguir. O vencedor não é aquele que corre mais, é aquele que chega ao fim. Entende? O vencedor não é aquele que dispara primeiro, é aquele que chega até o final. A palavra diz, melhor é o final das coisas do que o início delas. Não importa como começa. No sentido de energia, de ritmo, de gás, de resultado. Importa como termina. O samaritano estava seguindo o seu caminho. E passou-lhe perto. Vendo, compadeceu-se dele. Os outros passaram longe, ele passou perto. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. Isso daqui é linda. Essa palavra é linda. E colocando sobre o seu próprio animal,
levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem. E se alguma coisa gastares a mais, eu vou te indenizar quando voltar. E aí ele pergunta para o mestre da lei: qual desses 3 parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos ladrões? E respondeu-lhe o mestre da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então disse-lhe Jesus: vai e faz da mesma maneira. Essa palavra é muito linda, por quê? Porque de maneira simbólica ela é uma palavra messiânica. Tu entende? Isso daqui é muito interessante. A Fernanda, ela fez uma pergunta muito boa aqui. Muito boa. A Fernanda, ela fez uma pergunta assim: e quando ajudamos e as pessoas se abusam da nossa ajuda e nos machucam? Mais alguém tem essa dúvida? Eu acredito que essa pergunta da Fernanda foi sensacional, porque eu iria inclusive falar isso daqui a uns minutinhos. Ela fez essa pergunta, eu quero falar isso agora. Ó, Fernanda Pinheiro, psicóloga. Fê, muito obrigado pela tua pergunta. Tua pergunta foi sensacional. A Fê, ela perguntou: e como é que a gente faz se a pessoa que a gente ajuda busca, né, se ajudamos as pessoas que nos buscam e elas nos machucam? Aqui tem uma diferença significativa. Qual que é a diferença? O bom samaritano, ele não estava ali porque ele quis. Entende? Perdão, não é o não bom samaritano. O homem ferido, ele não estava ali porque ele quis. Ele estava ali porque ele foi atingido. Ele foi assaltado. E ele foi agredido. Como é que a gente enxerga as pessoas? Existem pessoas que estão em dificuldade porque cavaram essas próprias dificuldades. Existem pessoas que estão em dificuldades porque foram colocadas em dificuldades. Aqui temos uma diferença muito importante. Há um livro que eu gosto bastante, que é o livro das 48 Leis do Poder, mas eu vou trazer, obviamente, uma base bíblica, apenas para conseguir trazer para você aqui uma maneira simbólica para você entender aqui, tá? Mas qual que é a diferença? No livro das 48 Leis do Poder, diz assim: evite o infeliz e o azarado. Infelizes e azarados são contagiosos e estados emocionais vão contaminar você. E aí, a partir desse momento, tu consegue fazer uma distinção. Por quê? Porque existem pessoas que passaram por dificuldades e precisam de ajuda, e existem outras pessoas que se colocam em dificuldade e vão colocar você em dificuldade também. E aí eu lembro quando as escrituras, elas dizem exatamente o seguinte, que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Se a pessoa que você busca ajudar, ela se colocou em problema, você precisa tomar cuidado. Porque uma pessoa que se coloca em problema, naturalmente, ela pode colocar você em problema também. E essa distinção ela é muito poderosa porque lá em Atos tem a história de Ananias e Safira, que foram pessoas que se colocaram em dificuldades e estavam tentando corromper outras pessoas. E essas pessoas, inclusive, foram exterminadas, certo? Então, como é que eu consigo visualizar, Bulhões, dentro dessa perspectiva de ajudar o outro? Entenda uma coisa, o outro ele valoriza a tua ajuda? Ou o outro está manipulando você para você parar no caminho? Essa pessoa que precisa da sua ajuda, ela passou por um problema ou ela se colocou no problema? Então, esses são elementos extremamente importantes que você precisa levar em consideração, inclusive na hora de você desenvolver intimidade. Então existe aquela pessoa que ela está passando por um problema que ela não causou, e existe aquela pessoa que ela está passando por um problema que ela atraiu. E aí quando você tenta ajudar uma pessoa que está passando por um problema que ela mesma atraiu, essa pessoa naturalmente ela pode colocar você em maus lençóis. E aí, se ela te machuca,
vem, inclusive, a simbologia da serpente. Qual que é a simbologia da serpente, Bulhões? É o monge que ele tenta tirar a serpente da água e a serpente ataca ele. E ele vai lá e tenta tirar ela de novo e ela ataca ele mais uma vez. E aí o aluno ele pergunta, mas por que tu está fazendo isso? Pô, porque a minha natureza é ajudar e a natureza da serpente é atacar. Só que aí a sabedoria vem a partir do momento que você entende que não dá para fazer pelo outro o que o outro precisa fazer por ele mesmo. Então se você chega numa pessoa, vou dar um exemplo de dívidas aqui, tá? Se você chega numa pessoa que ela está endividada, é preciso avaliar o histórico dessa pessoa. Ela é uma pessoa que não honra os compromissos ou ela é uma pessoa que está passando por uma dificuldade financeira? Se ela está passando por uma dificuldade financeira e ela precisaria de uma ajuda, você pode ajudar. Agora, se ela é uma pessoa enrolada e você ajudar, ela vai enrolar você também. Então essa é a diferença significativa. O homem do texto ele foi atingido, ele não procurou. O homem que foi atingido, ele foi agredido, ele foi arrombado. Então esse é o problema, essa é a diferença. A partir do momento que você entende isso, realmente é um ponto curioso. E a Fernanda até colocou, né? Às vezes no fundo do poço a pessoa também não quer ser ajudada. Se ela não quer, não tem o que fazer. Porque aí você, na verdade, se você tentar ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada, você não vai ter resultado. Inclusive, Jesus ele sempre buscou ajudar as pessoas, aquelas que buscavam ajuda. E esse é um ponto. A Mayra colocou ele, vítima, infeliz e o azarado. Lei 10 das 48 leis do poder. Exatamente. Perfeito. E aí, qual que é o segredo? O bom samaritano, ele aplicou nele o vinho, ele aplicou o azeite, ele cuidou das feridas, ele colocou esse homem em seu veículo, certo? E levou ele para a enfermaria. E falou assim, o que esse cara gastar além daquilo que eu estou pagando aqui em dinheiro, eu volto aqui e pago também. E essa palavra ela é messiânica por quê? Porque revela o caráter de Cristo. Cristo nos encontrou no meio do caminho, machucados, sozinhos, agonizando. E ele cuidou das nossas feridas. Nos levou até a enfermaria. E ele falou assim, eu vou voltar. Essa palavra, ela traz esperança ao meu e ao seu coração. Porque independente se você, nessa história, é o samaritano e está ajudando alguém, ou se você é aquele que precisa de ajuda, os olhos de Deus estão sobre você. Você acredita nisso? Então, receba essa palavra como uma palavra de consolo para curar as suas feridas. Receba essa palavra como uma palavra de incentivo para que você possa levar a cura. E, sobretudo, receba essa palavra como inspiração para que você possa compartilhar essa palavra, levar essa palavra para frente. Sempre que nós dividimos uma palavra, eu gosto de trazer um material complementar. O material complementar que eu quero trazer na live de hoje é uma aula que nós fizemos ao vivo chamado Ladrões de Alegria. Essa live está disponível nas lives Cafeína. Se tiver alguém aí que está com a nossa área de membros aberta e puder pelo menos dividir aqui com a gente qual é o número da aula, porque como aqui, eu vou ver se eu encontro, porque essa aula é complementar. Então, aqui, vamos lá que nós estamos na nossa classe de aula, né? Bulhões, como é que eu faço aqui então para ter a minha lição de casa? Sua lição de casa é a live Ladrões de Alegria. Essa live Ladrões de Alegria, ela é a live de número... Eu vou pegar aqui para vocês agora. Ladrões de Alegria. A 17? É isso? Deixa eu só checar aqui. É isso mesmo? Exatamente. Muito obrigado, Mona Lisa. Aula 17, Ladrões de Alegria. É essa daqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Ó.
essa é a aula complementar. Presta muita atenção. Então, se você puder assistir, assista essa aula aqui, ó. Ladrões de Alegria. Então, como é que você vai fazer para assistir essa aula? Você vem aqui no início do nosso streaming, da nossa plataforma, certo? Você vai clicar aqui em Live Cafeína, tá vendo aqui, ó? Live Cafeína. Assim que abrir aqui a Live Cafeína, tem a primeira temporada. Aí tem a Live 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você vai na 17, que é essa daqui, ó. Ladrões de Alegria. É essa aula aqui. Só aproveitando a oportunidade, aqui inclusive já está a segunda temporada, que são todas essas aulas que nós estamos fazendo agora, tá? Então, ó. A primeira temporada ela acaba na Live 200 e a segunda temporada ela começa. Então, ó, tem o Poder do Relacionamento, que foi a primeira que nós fazemos. A de ontem, que foi o Tentar de Novo. E nos próximos minutos, essa daqui também vai estar disponível. Perfeito? Então, esse daqui vai ser o material complementar. Assista aí, Ladrões de Alegria. Bruno, como é que eu faço para assistir se eu não sou membro da plataforma? O que você vai fazer? Para você acessar a plataforma, você vai escrever aqui nos comentários "Eu quero". Essa plataforma, nós não cobramos o valor por curso. Então aqui existem, se eu não me engano, são 6 cursos, 4 treinamentos, as lives cafeínas e um módulo oficial. Então se eu fosse cobrar por todos esses cursos, o valor ele seria mais de R$3.000 que você ia ter que pagar por mês. Por mês não, né? Por ano. Mas o plano de assinatura ele é extremamente compatível a um ticket acessível. Então, para você se tornar membro e ter acesso a todo esse conteúdo e ao nosso grupo exclusivo, você investe um valor de R$197 por ano. Dá R$19,90 por mês, se não me falha a memória, se você escolher o cartão de crédito ou à vista, R$197 por ano. Você vai escrever aqui nos comentários "Eu quero" e eu vou mandar um link para você se inscrever. Nesse link tem uma mensagem e um botão de ação. Clicou no botão, vai abrir a página de compra com tudo aquilo que você tem acesso, o e-book de boas-vindas, todos os treinamentos, o módulo completo, e aí você vai clicar em se inscrever, né? Quero iniciar minha melhor versão. Clica no botãozinho, vai gerar o link, você se inscreve e você recebe no seu e-mail o acesso personalizado. Assim que você entrar, você coloca a tua foto, coloca o teu nome e todo o teu progresso ele vai ser ali colocado à sua disposição. E você vai conseguir. Assista primeiro essa aula, Ladrões de Alegria, aula 17. E aí a minha dica, depois que você assistir essa, faz o modo caverna. O modo caverna é um protocolo de despertar de consciência. E aí você consegue assistir aqui. Perfeito? Então, para você que mandou "Eu quero", agora mesmo eu já mandei um direct para você. Vai lá no seu direct, pode abrir agora e vem andar com a gente. Você não vai mais estar sozinho. Você encontrou teu lugar. Andar sozinho é difícil porque você não tem ambiente e ritmo, mas ao nosso lado a gente vai te ajudar. Perfeito? Só que você precisa escrever certinho, né? A Evelyn Lara colocou "Eu quero" com W. Escreve de novo, que aí vai precisar ser "Eu quero" para o gatilho ele ser disparado e você receber o seu convite. Bom dia, Bulhões. Vai acontecer o jejum coletivo? Sim, na próxima semana. Começamos na segunda. Então, segunda que vem a gente vai começar o jejum. E aí eu tô até pensando a gente criar um grupo para a gente se comunicar melhor. Todo mundo que é aluno está convidado. Se você não é aluno, você também está convidado. A gente pode fazer um grupo. Fechou? Perfeito. Galera, seguinte. Essa live ela vai ficar disponível durante 12 horas. Então até às 7 da noite ela vai estar disponível. Após as 7 da noite ela sai do Instagram e ela entra na nossa plataforma. E você vai poder reassisti-la quantas vezes você quiser, assim como todas aquelas que nós já disponibilizamos. Desejo a todos vocês um bom dia, que Deus abençoe poderosamente a tua vida e que você ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Vamos junto, vamos para cima e hoje às 8 horas da noite nós temos mais um encontro. Um grande beijo a vocês, até mais tarde.